Muito bem, galera, vamos então concluir o nosso estudo sobre a República Velha, chegando agora à nossa parte 3, onde nós iremos analisar as causas da crise da República das Oligarquias, a chamada Primeira República ou República Velha no Brasil. São vários os fatores que contribuíram para o desgaste político do predomínio oligárquico no Brasil. Entre esses fatores estão o movimento operário. O movimento operário começou a se organizar no Brasil logo nas primeiras décadas republicanas, incentivado justamente pelos imigrantes italianos, espanhóis, que chegavam ao Brasil e que já possuíam uma certa experiência de luta de classes, buscando os direitos dos trabalhadores. Afinal de contas, os trabalhadores no Brasil, no início do período republicano, estavam sujeitos a uma ampla exploração, ao abandono por parte do governo, que não criava nenhum tipo de legislação que defendesse, que amparasse os trabalhadores. Afinal, nós sabemos que durante a República Velha, a questão social era tratada como um caso de polícia. O governo não tinha muita preocupação em atender os anseios da classe trabalhadora no Brasil. E até a década de 1920, tivemos um grande predomínio de imigrantes italianos de ideologia anarquista no movimento operário no Brasil. Era o chamado anarcossindicalismo. As principais formas de luta do movimento operário no Brasil eram a formação de sindicatos e a organização de greves. As conquistas trabalhistas que foram obtidas ao longo da história do Brasil se deram de forma penosa, através da luta, através da realização de intensos movimentos, como, por exemplo, as greves. Nada veio de graça, meus amigos. Para a conquista dos direitos dos trabalhadores, foram necessários muitos anos de uma intensa luta. E a greve foi, sem dúvida, o principal instrumento de luta na obtenção dos direitos dos trabalhadores. Mas, como dissemos, a questão social era tratada como um caso de polícia. E sempre que ocorriam manifestações, passeatas, greves de operários, a polícia era convocada para reprimir de forma violenta este movimento. Havia, inclusive, legislação no Brasil que previa a deportação de imigrantes envolvidos na luta de classes, envolvidos na luta operária. Era a conhecida Lei Adolfo Gordo, que previa que pessoas envolvidas na luta do movimento operário no Brasil poderiam ser deportadas para o seu país de origem. A partir de 1922, o principal instrumento de luta operária no Brasil passou a ser o Partido Comunista, que passou a organizar os trabalhadores. Como dissemos, a postura do governo em relação ao movimento operário foi sempre marcada por uma grande repressão. Eis aqui a frase que nos ajuda a compreender, nos torna muito visível como era a prática do governo em relação aos anseios da massa trabalhadora. A questão social era tratada como um caso de polícia. Outro importante movimento que também ajudou a romper com o predomínio oligárquico no Brasil, outro movimento de oposição ao predomínio das oligarquias, foi o tenentismo. O tenentismo foi um movimento da baixa oficialidade do Exército Brasileiro. Tenentes e capitães ali na faixa dos seus 25 anos de idade. Eles representavam a classe média urbana e letrada no Brasil.
e se posicionavam frontalmente contrários ao poder central das oligarquias. Entre os principais objetivos dos tenentes no Brasil estavam a moralização política com o estabelecimento do voto secreto, o fim das fraudes eleitorais, o afastamento do controle oligárquico na política nacional, o estabelecimento do ensino obrigatório no Brasil, visando o combate ao analfabetismo, e a centralização positivista. Este é um tópico muito especial. Os tenentes eram influenciados, em larga medida, pela ideologia positivista, ou seja, defendiam uma modernização centralizadora, que as mudanças fossem para o povo, mas sem o povo. Portanto, o movimento tenentista defendia também um programa de governo elitista, porque eles se consideravam a salvação nacional e defendiam mudanças de cima para baixo. Tudo para o povo, mas sem o povo. No movimento tenentista, nós temos vários episódios marcantes. A revolta dos 18 do Forte, a revolta tenentista em São Paulo e a Coluna Prestes. Vamos começar pela revolta do Forte de Copacabana. Esse episódio também ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. Aconteceu em 1922 e eu lembro como se fosse ontem. 18 pessoas tentaram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes em 1922. Eram 17 oficiais e um civil que incorporou-se ao grupo que tinha a missão hercúlea de tentar impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. O famoso episódio das cartas falsas, onde supostamente o presidente Arthur Bernardes teria enviado cartas para jornais, onde ele fazia severas críticas aos militares, inclusive ao ex-presidente Hermes da Fonseca, que era um militar. Então isso acabou gerando esse repúdio por parte dos tenentes, que tentaram realizar um levante para impedir a posse de Arthur Bernardes. Esse levante não deu certo. Então 17 oficiais e mais um civil tentaram marchar em direção ao Palácio do Catete para derrubar o presidente. Vejam só você. Aqui, ó. Esse movimento acabou fracassando. O movimento fracassou. Mas esses 18 integrantes marcharam pela orla de Copacabana para tentar derrubar o presidente da República. E o presidente foi defendido por 3.000 soldados. 3.000 homens fiéis ao governo do presidente Arthur Bernardes contra os 18 do Forte de Copacabana. Resultado: sobreviveram ao gesto suicida apenas 2 tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que a propósito ambos teriam uma grande projeção política posteriormente, já durante a era Vargas. Esta é a foto que mostra a marcha dos 18 do Forte de Copacabana. Notem que entre eles temos um civil de terno e gravata marchando, imaginem, para derrubar o presidente da República. Quanta ousadia! O segundo movimento do tenentismo foi a Rebelião Paulista de 1924, quando os tenentes tomaram o poder em São Paulo, sob a liderança
de Isidoro Dias Lopes. Durante 22 dias, os tenentes sitiaram a capital de São Paulo, mas aí eles acabaram deixando, por causa da reorganização das tropas federais em São Paulo. Então os tenentes resolvem sair da capital, marchar em direção ao interior, de onde eles acabam fugindo para o Paraná, onde se encontraram com outro grupo de tenentes oriundos do Rio Grande do Sul e liderados por Luiz Carlos Prestes, o famoso Cavaleiro da Esperança. Então aí teve origem a Coluna Prestes Miguel Costa. A liderança do movimento coube ao Cavaleiro da Esperança Luiz Carlos Prestes, que promoveu uma marcha pelo interior do Brasil, tentando debilitar o governo do presidente Arthur Bernardes e tentando conscientizar a população para conseguir mais adeptos à causa tenentista. Observe no mapa o roteiro da marcha da Coluna Prestes, que ficou conhecida como a mais longa marcha da história da humanidade, a mais longa marcha militar da história da humanidade. Percorreu vários estados brasileiros, tentando conscientizar a população do interior do Brasil para a luta contra as oligarquias, tentando desestabilizar o governo do presidente Arthur Bernardes. E o interessante é que a marcha da Coluna Prestes foi vitoriosa. Ela terminou invicta esses quase 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. É claro que, como estavam em menor número do que as tropas federais, os elementos da Coluna Prestes atuavam com táticas de guerrilha, atacando de surpresa e se retirando logo em seguida. Dessa maneira, percorreu 25 mil quilômetros pelo Brasil, sem nunca ter sido derrotado. E ao final, eles acabaram deixando o território brasileiro e indo para a Bolívia. Lá, a coluna se dispersou. Luiz Carlos Prestes, por exemplo, pouco depois, acabou se exilando voluntariamente na União Soviética. Bem, o fim da República Velha foi causada por uma série de fatores. A gente já viu que diversos movimentos, diversos setores se manifestaram e contribuíram para abalar as estruturas de poder oligárquico no Brasil dessa época. O movimento operário, o movimento tenentista e também nós podemos citar aqui, gente, uma cisão das oligarquias, uma divisão das oligarquias. Anote aí no seu caderno que a cisão oligárquica, a divisão no seio das oligarquias, também é um importante fator que contribuiu para abalar a estrutura do poder das oligarquias que dominavam a política brasileira durante a República Velha. Em 1930, ocorreram eleições presidenciais. E há um detalhe muito interessante, pessoal. As eleições de 1930 é um detalhe emblemático, muito especial. Por quê? As eleições de 30 já são um reflexo da crise econômica que não apenas o Brasil, mas o mundo capitalista enfrentava naquele momento. Por quê? 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que acabou irradiando uma terrível crise no mundo inteiro. O Brasil exportava café para os Estados Unidos e para a Europa. E quando a crise explodiu
e ampliou-se em esfera global, é claro que os nossos compradores de café deixaram de comprar o precioso produto brasileiro. Então isso acabou por gerar uma crise na produção cafeeira no Brasil. E desta vez, quando eclodiu esta crise, o governo brasileiro não tinha mais condições de mascarar o preço do café, de promover uma elevação artificial do preço do café. Porque sempre que acontecia uma oscilação na cotação do café no mercado internacional, o governo vinha e fazia uma intervenção na economia. Retirava o produto, queimava os estoques excedentes do café e aguardava que o preço se recuperasse. Só que nesse momento não havia condições para isso. A crise era global. Então, evidentemente que a oligarquia cafeeira balançou. O presidente, nesse período, era Washington Luiz. Washington Luiz, na verdade, era fluminense de nascimento. Ele era nascido no estado do Rio de Janeiro. Porém, ele construiu toda a sua carreira política em São Paulo. Washington Luiz era o presidente da República na época. E obedecendo aos preceitos da política do café com leite, quem é que Washington Luiz deveria indicar? Me responda aí. Isso, um político mineiro. Só que Washington Luiz resolveu indicar um político paulista para sucedê-lo, o governador de São Paulo, Júlio Prestes, que, diga-se de passagem, não tinha nenhum parentesco com Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Por favor, não confunda. Então, Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista para sucedê-lo, no caso, Júlio Prestes. Então, isso significou uma verdadeira facada pelas costas em Minas Gerais, porque os mineiros aguardavam ansiosamente que Antônio Carlos Andrada fosse indicado para ser o candidato a presidente da República. Mas diante dessa traição, o que Minas Gerais fez? Minas Gerais foi apoiar as oligarquias contrárias, as oligarquias dissidentes. Quem eram as oligarquias dissidentes em relação a São Paulo? Rio Grande do Sul e a Paraíba. Eram duas oligarquias contrárias ao predomínio de São Paulo, que iriam lançar uma chapa, a chamada Aliança Liberal, que indicou Getúlio Vargas, governador, na verdade, presidente do estado do Rio Grande do Sul. Presidente do estado é o cargo que hoje a gente chama de governador. Na época falava-se presidente do estado. Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, da Paraíba. Minas Gerais, então, foi apoiar a Aliança Liberal. Então, o que é importante nós termos em mente nesse contexto? A cisão das oligarquias. É o rompimento definitivo da política do café com leite. É o divórcio São Paulo-Minas. Porque essa política foi construída no início do período republicano. E ela teve vários momentos, como todo casamento, tem momentos de crise e momentos de estabilidade. Só que o casamento durou até as eleições de 1930, quando Washington Luiz insistiu na candidatura de um paulista, aí foi Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Minas Gerais rompeu definitivamente com São Paulo e foi se aliar ao grupo rival. Quem era o grupo rival? Vargas e João Pessoa, que formavam a Aliança Liberal. Então aqui estão os candidatos ao pleito de 1930. De um lado, Júlio Prestes, apoiado pela oligarquia cafeeira, tendo o aval de São Paulo, do presidente Washington Luiz.
E de outro lado, a oposição, Getúlio Vargas e João Pessoa, que representavam a Aliança Liberal. E aí eu te pergunto, quem é que venceu as eleições de 1930? Tempo para você pensar. Getúlio Vargas? Não, não foi Getúlio Vargas. A vitória nas eleições de 1930 coube ao candidato governista, Júlio Prestes. Entretanto, a Aliança Liberal não reconheceu o resultado das eleições, alegou a ocorrência de fraudes, que verdadeiramente aconteceu. Mas as fraudes foram uma constante em ambos os lados. Tanto o lado paulista quanto o lado da Aliança Liberal fraudaram as eleições. É que o lado paulista tinha maior apoio oligárquico. A maioria dos estados brasileiros permaneceram fiéis a São Paulo e o candidato paulista, Júlio Prestes, acabou se sagrando vitorioso neste pleito. No entanto, a Aliança Liberal não reconheceu o resultado e ficou aguardando uma oportunidade para tentar dar um golpe. E essa oportunidade veio justamente quando do assassinato do candidato a vice de Vargas, João Pessoa, que foi assassinado em Pernambuco, na cidade de Recife. Então, o assassinato de João Pessoa, por questões políticas ligadas à Paraíba, acabou precipitando um movimento que vai culminar com a derrubada do presidente Washington Luiz. Esse movimento ficou conhecido na nossa história como Revolução de 1930. Logo após o assassinato de João Pessoa, houve uma grande comoção popular na Paraíba, exigindo que a morte do grande líder político paraibano não ficasse em vão, que seu sangue derramado fosse vingado. Então é nesse momento que o Antônio Carlos Andrada teria dito a Vargas: façamos a revolução antes que o povo a faça. Bom, essa foi a senha para dar início a um movimento militar. Veja bem, a Revolução de 30 foi um movimento que contou com o apoio do Exército Brasileiro, no sentido de depor o presidente Washington Luiz, que estava em fim de mandato, e impedir a posse do candidato eleito, Júlio Prestes. Então aí nós tivemos o início da chamada Revolução de 1930. Então é todo um processo histórico que você tem que ficar ligado nos acontecimentos. Primeiro tivemos a crise de 29, que abalou o poder dos cafeicultores, na medida em que diminuiu a exportação do café para a Europa e principalmente para os Estados Unidos. Naquele momento, o governo não tinha mais condições de valorizar de forma artificial o preço do produto. E aí aconteceu o rompimento da política do café com leite por conta dessa traição, essa espécie de traição política de São Paulo para com Minas Gerais, que vai apoiar a Aliança Liberal. Aí, meus amigos, depois das eleições, vitória de Júlio Prestes. Aí nós tivemos o assassinato de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa serve como pretexto para iniciar um movimento que visava depor Washington Luiz. A Aliança Liberal vai acusar os paulistas de serem os mandantes do assassinato de João Pessoa. Então aí começa esse movimento e o exército vai depor Washington Luiz e Júlio Prestes também vai se exilar e com isso o poder acaba caindo nas mãos de
Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser o responsável por desalojar a oligarquia cafeeira do poder na presidência da República, inaugurando então a chamada Era Vargas. A Era Vargas é um período extenso, começou em 1930 e perdurou até 1945. São 15 anos de permanência do gaúcho na presidência da República. Bem, são várias versões que tentam explicar a Revolução de 1930. A primeira versão diz que este movimento teve a liderança da burguesia industrial. A segunda versão diz que a liderança da Revolução de 30 coube à classe média que estava insatisfeita com aqueles muitos anos de predominância política da oligarquia cafeeira. Já a terceira versão do movimento de 30 aponta para um revisionismo histórico. Vamos analisar essas três versões. A primeira versão diz que a burguesia industrial, ela liderou o movimento da Revolução de 1930. Agora veja só, onde é que estava, em qual estado brasileiro nós tínhamos maior industrialização nessa época? São Paulo. E a maior parte dos burgueses industriais de São Paulo apoiaram, adivinha quem? Júlio Prestes. Então dizer que a Revolução de 30 teve a liderança da burguesia industrial não é uma verdade. Segundo ponto aqui, meus amigos, o discurso dos tenentes, os tenentes representavam a classe média. Só que o discurso dos tenentes era extremamente autoritário e elitista. Extremamente autoritário e elitista. O que significa isso? Quer dizer que o discurso dos tenentes não ecoava entre as classes médias. Não simbolizava os interesses das classes médias. Então, nós podemos dizer que a classe média também liderou a Revolução de 30. Na verdade, a Revolução de 1930 foi liderada por setores heterogêneos. As oligarquias dissidentes, alguns setores de classe média, parte dos tenentes apoiou a Revolução de 1930. O que nós tivemos após a Revolução de 30 foi um verdadeiro vazio de poder. E adivinhem só quem é que preencheu este vazio de poder? Foi justamente Getúlio Vargas, que assumiu um dirigismo estatal durante os 15 anos em que permaneceu à frente da presidência da República, entre 1930 e 1945, com grande intervenção do Estado na economia. Como resultados da vitória da Aliança Liberal após a Revolução de 1930, nós tivemos uma série de divergências entre os segmentos que compunham a Aliança Liberal. Essas divergências diziam respeito, por exemplo, ao tempo de duração do governo e ao modelo de governo a ser adotado. Que Vargas chegou ao poder em novembro de 1930, inaugurando o que se convencionou chamar de governo provisório. Então, ele deveria convocar eleições para regularizar a situação. E nós sabemos que isso verdadeiramente não aconteceu, porque Vargas acabou se perpetuando na presidência da República. Ele foi reconduzido à presidência de maneira indireta, através da Assembleia Constituinte de 34, que aprovou uma nova Constituição, mas cedeu mais 4 anos de mandato para Getúlio Vargas. A proposta dos tenentes era
a construção de um Estado centralizador, nacionalista e interventor no Brasil. A proposta das oligarquias dissidentes era limitar o poder da União, aumentar o poder dos estados e promover reformas sociais. A posição das oligarquias do Norte e Nordeste era de apoio aos tenentes. Mas o que acabou vencendo mesmo foi a proposta centralizadora de Vargas, que assumiu um dirigismo estatal a partir de então. As primeiras medidas implantadas pelo governo provisório de Vargas foram a nomeação de interventores federais para governarem os estados. Geralmente esses interventores eram os antigos tenentes que haviam participado do movimento tenentista na década anterior. Então aqui eles vão participar na condição de interventores federais. O grande objetivo de Vargas era combater o poder das oligarquias regionais, acabar com a influência do coronelismo na política brasileira. Por isso que todos os governadores estaduais foram destituídos, com exceção do governador de Minas Gerais. Os demais foram destituídos e foram substituídos por tenentes, que foram para lá na condição de interventores federais. E Vargas, a partir daí, começa a adotar uma política centralizadora. Por exemplo, no sentido de recuperar a economia brasileira, porque o Brasil, o mundo como um todo, ainda estava em crise. E o governo vai criar uma série de medidas no sentido de solucionar essa crise, que vai ser feita basicamente através de investimentos estatais. Vargas vai recuperar a economia brasileira ainda durante o governo provisório, que é a primeira fase da era Vargas. Mas isso já é um assunto que nós iremos tratar numa próxima aula. Por enquanto é só. Desejo um grande abraço, bons estudos com afinco, dedicação e disciplina. E até a próxima. Até mais. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.